Por décadas, Roberto Carlos tem sido uma lenda no mundo da música latina. Com uma carreira que se estende por mais de 60 anos, uma fortuna superior a 700 milhões de dólares e um legado incomparável, ele conquistou o coração de milhões de fãs. Mas, apesar de seu imenso sucesso, também enfrentou profundas lutas pessoais, perdas, desilusões e até dúvidas que o moldaram no homem que é hoje. E agora, aos 83 anos, Roberto Carlos finalmente admitiu algo que todos nós suspeitávamos. O que será? Fique conosco até o final enquanto revelamos as verdades não contadas sobre sua vida, seus arrependimentos e a surpreendente confissão que muda tudo. Carreira inicial e dificuldades. A jornada de Roberto Carlos rumo à fama começou na pequena cidade de Cachoeiro do Itapemirim, Brasil. Nascido em 1941, ele desenvolveu uma paixão precoce pela música, influenciado pelos boleros que sua mãe tocava em casa e pelo rock and roll americano que conquistava o mundo. Desde jovem, idolatrava Elvis Presley e Little Richard, sonhando em um dia se tornar cantor. No entanto, seu caminho para o sucesso foi tudo menos fácil. Quando criança, Roberto sofreu uma tragédia que mudou sua vida para sempre. Aos 6 anos, perdeu parte da perna direita em um acidente de trem. Esse evento teve um impacto profundo sobre ele, moldando sua personalidade reservada e alimentando sua determinação de triunfar na indústria musical. Apesar das dificuldades físicas, ele nunca permitiu que o acidente o definisse. Pelo contrário, encontrou na música um refúgio, apresentando-se em festivais locais e, mais tarde, mudando-se para o Rio de Janeiro em busca de oportunidades maiores. No início dos anos 1960, Roberto Carlos começou a ganhar reconhecimento no cenário musical brasileiro. Ele se identificou com os sons enérgicos e rebeldes do rock americano, diferenciando-se da tendência predominante da bossa nova. Em 1965, tornou-se o rosto do movimento Jovem Guarda, uma versão brasileira do rock and roll que encantou a juventude do país. Com sua presença carismática e canções contagiantes, Roberto rapidamente recebeu o título de Rei da Música Brasileira. Seus primeiros sucessos, como Quero que Vá Tudo pro Inferno e Splish Splash, o transformaram em uma sensação nacional. No entanto, a fama trouxe desafios. Apesar de seu sucesso crescente, Roberto Carlos enfrentou críticas de setores conservadores da sociedade brasileira. Muitos viam o rock and roll como uma influência estrangeira que corrompia os valores tradicionais. Suas letras, frequentemente abordando rebeldia juvenil e romance, eram às vezes consideradas inapropriadas. Em alguns casos, emissoras de rádio se recusaram a tocar suas músicas, temendo represálias de grupos religiosos e políticos. À medida que sua carreira avançava, Roberto Carlos se viu envolvido em controvérsias políticas. O Brasil vivia sob uma ditadura militar e a relação entre artistas e governo era complexa. Enquanto alguns músicos se posicionavam abertamente contra o regime, outros, como Roberto, tentavam se manter neutros. No entanto, um dos momentos mais debatidos de sua vida ocorreu no final dos anos 1970, quando ele visitou o Chile e foi homenageado pelo então presidente Augusto Pinochet. Pinochet, conhecido por seu governo autoritário, possuía uma reputação global controversa. A visita de Roberto Carlos, que deveria ser apenas um reconhecimento de seu sucesso musical, inesperadamente se tornou uma questão política. Alguns interpretaram isso como um endosso ao regime de Pinochet, enquanto outros defenderam Roberto, argumentando que ele não tinha motivações políticas. Independentemente de suas intenções, essa associação o acompanhou por anos, ocasionalmente ressurgindo em discussões sobre sua carreira. Apesar dessas dificuldades, Roberto Carlos permaneceu focado na música. Durante os anos 1970, evoluiu seu estilo, passando do rock para as baladas românticas,
uma transição que solidificou seu lugar como um dos maiores artistas da América Latina. Continuou a quebrar recordes, mas, nos bastidores, lutava contra pressões pessoais e profissionais que moldariam as próximas fases de sua jornada. Seu laço inquebrável com Erasmo Carlos. Poucas amizades na indústria musical resistiram ao tempo com a mesma profundidade e sinceridade que a de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. A relação entre eles não foi apenas uma parceria profissional, foi uma irmandade que atravessou décadas, moldou o rumo da música brasileira e deixou uma marca indelével nos corações dos fãs. Roberto conheceu Erasmo Carlos no início dos anos 1960, quando ambos ainda eram artistas, em busca de espaço na cena musical brasileira. Foram apresentados por amigos em comum no Rio de Janeiro e rapidamente descobriram uma paixão compartilhada pela música, especialmente pelo rock and roll americano. Numa época em que a música brasileira era amplamente dominada pela bossa nova, os dois jovens músicos se conectaram por meio de sua admiração por Elvis Presley, Chuck Berry e Little Richard, sonhando em trazer um som novo e rebelde para o Brasil. Não demorou muito para que essa amizade se transformasse em uma parceria criativa. Erasmo, um talentoso compositor e letrista, tornou-se o colaborador mais confiável de Roberto. Juntos, escreveram algumas das músicas mais icônicas do movimento Jovem Guarda, a versão brasileira do rock and roll, que conquistou a juventude na metade dos anos 660. Canções como É Proibido Fumar, Quero que Vá Tudo pro Inferno e Eu Sou Terrível tornaram-se hinos de uma geração inteira. Mas suas músicas iam além do ritmo e da melodia, elas representavam identidade, rebeldia e o espírito de uma época de mudanças. À medida que a carreira de Roberto Carlos decolava, seu laço com Erasmo se fortalecia ainda mais. Enquanto muitos artistas enfrentavam rivalidades profissionais, a relação deles era baseada em respeito e admiração mútua. Roberto frequentemente descrevia Erasmo como seu irmão de coração, destacando que sua conexão ia além dos palcos e estúdios. Sua parceria evoluiu à medida que Roberto fez a transição do rock animado da Jovem Guarda para um estilo mais romântico e sentimental nos anos 70. Erasmo acompanhou essa mudança, ajudando a compor baladas emocionantes que definiriam o legado de Roberto. Uma das maiores provas dessa amizade veio em 1977, quando Roberto lançou o álbum Amigo. A faixa título foi uma emocionante homenagem a Erasmo. A letra expressava uma gratidão e um carinho raramente vistos entre dois artistas masculinos na indústria da música, deixando claro que a amizade deles não era apenas profissional, era um laço de vida. A música tornou-se um dos maiores sucessos de Roberto, e até hoje é lembrada como um símbolo da verdadeira amizade inabalável. Ao longo das décadas, a indústria musical mudou drasticamente, mas Roberto e Erasmo permaneceram constantes um na vida do outro. Celebraram juntos seus sucessos e se apoiaram nos momentos difíceis. Quando Roberto enfrentou tragédias pessoais, como a perda de entes queridos e problemas de saúde, Erasmo esteve ao seu lado. E quando Erasmo precisou de apoio, Roberto nunca hesitou em estar presente. Mesmo na velhice, a amizade deles permaneceu forte. Erasmo continuou escrevendo para Roberto, e os dois fizeram apresentações especiais juntos, relembrando os fãs da Era de Ouro que ajudaram a criar. Em 2022, quando Erasmo Carlos faleceu aos 81 anos, Roberto Carlos ficou devastado. Sua homenagem ao amigo de toda a vida foi carregada de tristeza, mas também de profunda gratidão pelos mais de 60 anos de parceria, irmandade e música que compartilharam. Uma vida de amor, perdas e corações partidos inesquecíveis. A vida de Roberto Carlos foi marcada por um sucesso extraordinário, mas sua trajetória no amor, no casamento e nas desilusões foi tão profunda quanto sua música. Apesar de ser um símbolo de romantismo para milhões de pessoas,
Seus relacionamentos foram marcados por intensas turbulências emocionais e perdas devastadoras. Seu primeiro grande amor foi Cleonice Rossi, com quem se casou na década de 1960. O casamento durou 12 anos, período em que construíram uma forte ligação. Nice, como era carinhosamente chamada, foi mãe de 2 de seus filhos. O amor entre eles era evidente, mas, à medida que a carreira de Roberto decolava, a pressão da fama afetou o relacionamento. O casamento terminou em divórcio, mas seu carinho e respeito por Nice nunca desapareceram. Mesmo após a separação, Roberto manteve uma conexão profunda com ela. A verdadeira intensidade desse vínculo ficou evidente quando Nice foi diagnosticada com câncer. Apesar de o relacionamento romântico ter chegado ao fim, Roberto permaneceu ao seu lado, oferecendo apoio em seus últimos dias. Quando ela faleceu, ele ficou arrasado, lutando para lidar com a perda de alguém que havia sido tão importante em sua vida. Após a morte de Nice, Roberto encontrou novamente o amor com a atriz Miriam Rios, estrela da famosa telenovela Escrava Isaura. O relacionamento dos dois despertou grande interesse do público, pois pareciam compartilhar uma conexão profunda e genuína. Miriam tornou-se uma figura essencial na vida de Roberto, trazendo-lhe companhia e estabilidade. No entanto, nem mesmo esse amor resistiu às pressões da fama e aos desafios pessoais. Com o passar do tempo, as dificuldades de manter um relacionamento sob essas circunstâncias tornaram-se insustentáveis. Eventualmente, eles se separaram, marcando mais um capítulo doloroso na história romântica de Roberto. Apesar do fim do relacionamento, Miriam sempre falou dele com carinho, enfatizando sua generosidade e bondade, demonstrando que a relação deixou uma marca duradoura em ambos. Entre todos os grandes amores de Roberto Carlos, nenhum o impactou tão profundamente quanto Maria Rita Simões. Quando se conheceram, ele já era um ícone da música, mas Maria Rita trouxe algo totalmente novo para sua vida. Seu amor era intenso, e Roberto frequentemente a descrevia como o grande amor de sua vida. Eles eram inseparáveis, vivendo um relacionamento profundo e arrebatador que parecia preenchê-lo de uma maneira que nenhum outro romance havia feito. No entanto, a tragédia bateu à porta em 1999, quando Maria Rita foi diagnosticada com câncer. A notícia devastou Roberto, que fez tudo ao seu alcance para ajudá-la a lutar contra a doença. Ele permaneceu ao lado dela durante toda a batalha, oferecendo seu amor e apoio incondicional. Apesar de todos os seus esforços, Maria Rita faleceu aos 38 anos. Sua morte deixou Roberto completamente destruído. O luto foi avassalador, e por muito tempo ele se afastou da vida pública, tentando lidar com a dor da perda. Mesmo anos depois, ele ainda falava dela com tristeza e saudade, revelando que nunca conseguiu se recuperar totalmente. A ausência de Maria Rita tornou-se uma cicatriz permanente em seu coração, uma dor que nenhum sucesso ou reconhecimento poderia curar. Em meio a todas essas dores, Roberto Carlos encontrou refúgio na música. Suas canções tornaram-se um canal emocional, permitindo-lhe expressar sua saudade e melancolia de maneira que tocava profundamente seus fãs. Sucessos como Detalhes, Como é Grande o Meu Amor por Você e Outra Vez carregam o peso de suas experiências pessoais, tornando-se algumas das baladas românticas mais amadas da história da música brasileira. Sua capacidade de transformar sofrimento em melodias atemporais é uma das razões pelas quais sua música continua a emocionar gerações. Hoje, aos 83 anos, Roberto Carlos ainda carrega consigo as memórias de seus amores do passado. Ele já admitiu que seu coração nunca se curou completamente das perdas que sofreu. Embora continue sendo um símbolo do romantismo, sua vida pessoal foi marcada por amores interrompidos e separações dolorosas. Sua história é um lembrete de que,
Mesmo as figuras mais bem-sucedidas e adoradas não estão imunes ao sofrimento. Se sua carreira é definida por seu talento incomparável, suas músicas mais marcantes nasceram de suas dores mais profundas. Prova de que o amor, mesmo quando termina em tristeza, sempre vale a pena ser cantado. Superando os desafios. A vida de Roberto Carlos foi marcada por triunfos extraordinários, mas seu caminho nunca esteve livre de obstáculos. Apesar das perdas pessoais e das batalhas internas que enfrentou, ele se recusou a deixar que essas dificuldades definissem sua trajetória. Vez após vez, provou que a resiliência, a paixão e a dedicação inabalável à música poderiam ajudá-lo a superar até os momentos mais difíceis. No final da década de 1990, Roberto Carlos sofreu um desgosto inimaginável com a perda de seu grande amor, Maria Rita Simões. Muitos acreditaram que essa tragédia o levaria à aposentadoria. Seu luto foi imenso, e por um tempo, ele se afastou da vida pública, incerto se conseguiria cantar com a mesma emoção de antes. No entanto, em 2000, ele fez um retorno corajoso aos palcos, embarcando em uma grande turnê que simbolizava sua força. Embora suas apresentações carregassem o peso de sua tristeza, elas também demonstravam sua determinação inabalável de seguir em frente. 2 anos depois, ele realizou um dos concertos mais inesquecíveis de sua carreira. Em 2002, Roberto Carlos se apresentou no Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro, atraindo uma impressionante multidão de 200 mil pessoas. O enorme público foi a prova de sua popularidade duradoura e da profunda conexão que tinha com seus fãs. Mais do que apenas um show, foi uma afirmação de que, apesar de tudo o que enfrentou, ele permanecia como um dos maiores e mais influentes ícones da música brasileira. Sua capacidade de superar a dor pessoal e continuar derramando sua alma na música solidificou ainda mais sua lenda. Mesmo com sua carreira em plena ascensão, Roberto enfrentava outra batalha, uma que ele vinha lutando silenciosamente por anos. Em 2004, ele fez uma revelação surpreendente. Vinha lidando com um transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. Essa condição o afetava de maneiras que poucos imaginavam, influenciando sua vida diária e até sua música. Roberto admitiu que o TOC o levou a desenvolver superstições que o fizeram eliminar certas músicas de seus shows. Algumas letras, por razões que nem ele conseguia explicar completamente, desencadeavam seus medos obsessivos, tornando impossível cantá-las. Durante anos, essas canções desapareceram de seus repertórios, deixando os fãs intrigados com sua ausência. Lidar com o TOC foi um desafio profundamente pessoal, que exigiu uma coragem imensa. Mas Roberto nunca foi do tipo que se rendia às adversidades. Com tratamento profissional, terapia e o apoio de pessoas próximas, ele começou a recuperar o controle sobre seus medos. Aos poucos, trabalhou para reintegrar as músicas proibidas ao seu repertório, resgatando partes de seu legado musical que pareciam perdidas. Sua decisão de falar abertamente sobre sua condição também ajudou a quebrar o estigma em torno da saúde mental no Brasil, incentivando outras pessoas a buscar ajuda e reconhecendo que até os mais fortes enfrentam suas próprias batalhas. A perda devastadora de um filho é uma dor que nenhum pai deveria enfrentar. E em 2021, Roberto Carlos viveu um dos momentos mais dolorosos de sua vida. Seu filho, Roberto Carlos Braga, carinhosamente chamado de Dudu Braga, perdeu a batalha contra o câncer aos 52 anos. Essa tragédia testou a resiliência do cantor de uma maneira que ele nunca havia experimentado antes. Dudu Braga foi uma fonte imensa de alegria e orgulho para Roberto Carlos. Nascido com glaucoma congênito, Dudu era deficiente visual desde o nascimento, mas nunca permitiu que isso o definisse. Ele se tornou um baterista talentoso, produtor musical e apresentador de rádio.
provando que o talento artístico de seu pai havia sido passado para ele. Mais do que apenas seu filho, Dudu era amigo, confidente e um pilar de força na vida de Roberto. O vínculo entre eles era evidente para todos que os viam juntos. Dudu frequentemente falava sobre sua admiração pelo pai, descrevendo-o não apenas como uma lenda da música, mas como o melhor pai que poderia ter. A batalha de Dudu contra o câncer foi longa e difícil. Ele foi diagnosticado com câncer peritoneal, uma doença rara e agressiva. Não era sua primeira luta contra o câncer. Ele já havia enfrentado e superado múltiplas batalhas contra a doença. Mas em 2021, o câncer retornou com força devastadora. Durante o tratamento, Dudu manteve um espírito incrível, sempre tranquilizando seus fãs e familiares de que estava lutando com todas as suas forças. Era conhecido por seu otimismo, expressando gratidão pelo tempo que tinha e pelo apoio daqueles que o amavam. Para Roberto Carlos, ver seu filho sofrer foi uma dor inimaginável. Ele já havia suportado tragédias pessoais antes. A perda de sua primeira esposa, Cleonice Rossi, para o câncer, e depois a morte de Maria Rita Simões, o grande amor de sua vida. Mas perder um filho era um tipo de dor completamente diferente. Nenhuma palavra poderia descrever a profundidade de seu sofrimento. Amigos e colegas notaram que Roberto, sempre tão emotivo, ficou destroçado com a morte de Dudu. Nos dias seguintes, à perda de seu filho, Roberto Carlos se afastou do público. Cancelou apresentações e permaneceu em luto. Os fãs temiam que essa dor fosse a que finalmente o quebraria, que o sofrimento seria grande demais para ele retornar aos palcos. Para um homem que cantou sobre amor, saudade e perdas por décadas, esse era um teste como nenhum outro. A confusão que todos suspeitávamos. Agora, aos 83 anos, Roberto Carlos finalmente admitiu o que todos já suspeitávamos. Ele tem medo de envelhecer. Em uma entrevista emocionante, confessou: "Não estou com medo, estou em pânico." Para um homem que conquistou tudo, fama, fortuna e um legado eterno, essa vulnerabilidade crua é um lembrete de que até os maiores ícones são, acima de tudo, humanos. Envelhecer, perder entes queridos e enfrentar um futuro incerto são medos que vão além da fama e da riqueza. Mas se há algo que Roberto Carlos nos ensinou, é que a vida deve ser vivida. Apesar de seus temores, ele continua a cantar, a criar e a inspirar. Ele sabe que a verdadeira felicidade não está na riqueza material, mas nos momentos que compartilhamos com aqueles que amamos. A história de Roberto Carlos é de triunfo, resiliência e talento inegável. Seu legado está eternamente gravado nos corações dos fãs ao redor do mundo. Mas sua maior lição: abraçar a vida por completo, apesar de suas incertezas. O que você acha dessa confissão? Você já suspeitava que ele se sentia assim? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se gostou dessa imersão na vida de uma lenda da música, não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar ligado para mais. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.